Antes de sermos adultos, antes de sermos fortes, antes de aprendermos a esconder o que sentimos, nós fomos filhos. Filhos que observaram em silêncio. Filhos que aprenderam pelo exemplo e também pela ausência. Filhos que muitas vezes não entenderam, mas sentiram. Este vídeo não é sobre acusar pais, também não é sobre idealizá-los. É sobre algo mais profundo. O filho que ainda vive em você. Aquele que aprendeu a amar do jeito que pôde. Que se adaptou para sobreviver emocionalmente. Que criou defesas, crenças, medos e expectativas. Hoje vamos olhar para esse filho, não com julgamento, mas com consciência. Todo filho herda algo, nem sempre bens, nem sempre palavras, mas sempre padrões. Herdamos a forma de amar, a forma de reagir ao conflito, a maneira como lidamos com rejeição, silêncio, afeto e autoridade. Todo filho herda algo sem perceber. Muitos de nós crescemos acreditando que somos quem escolhemos ser. Mas em silêncio, carregamos marcas que não percebemos. Frases que nunca foram ditas. Olhares que significaram mais do que palavras. Ausências que ensinaram tanto quanto presenças. Conceitos espirituais nos afirmam que isso não é acaso. As almas se reencontram para aprender juntas. E o lar é, muitas vezes, o primeiro grande campo de provas da alma. O tempo passa, o corpo cresce, a mente amadurece. Mas o filho, ele permanece. Ele aparece quando sentimos medo de errar, quando buscamos aprovação, quando reagimos de forma desproporcional a pequenas dores. A criança interior não curada se manifesta na necessidade de agradar, no medo de abandono, na rigidez emocional ou na dificuldade de confiar. A criança interior que não desaparece. Muitos adultos vivem relações adultas com dores infantis e sofrem sem saber por quê. Reconhecer isso não é fraqueza. É consciência. Todo filho cresce sob expectativas. Algumas explícitas, outras nunca ditas, mas profundamente sentidas. Ser forte, ser correto, ser o orgulho da família. Ou, às vezes, apenas não dar trabalho. Muitos filhos aprendem cedo a se calar, a engolir sentimentos, a não incomodar. E carregam essa postura pela vida inteira. A culpa se instala quando o adulto não corresponde ao ideal criado, quando sente que decepciona, quando se afasta para sobreviver. Expectativas, culpa, silêncio. Mas amadurecer espiritualmente é compreender. Você não veio ao mundo para cumprir expectativas alheias, mas para realizar o aprendizado da sua alma. Existe um momento silencioso na vida em que o filho percebe algo essencial. Ninguém virá resgatá-lo do passado. Os pais fizeram o que puderam. A infância cumpriu seu papel. E agora, a responsabilidade muda de lugar. O adulto consciente aprende a cuidar do filho que foi. Não para permanecer na dor, mas para não repeti-la inconscientemente. Cuidar é reconhecer limites, respeitar emoções, não se abandonar para ser aceito. Segundo a visão espiritual, isso é amadurecimento da alma. Quando o adulto assume esse cuidado, o filho interior descansa. E quando o filho descansa, a vida flui com mais leveza. A história não muda. O passado não se apaga, mas o lugar que ele ocupa em nós pode mudar. Há dores que permanecem abertas porque nunca foram vistas com consciência. Há memórias que machucam porque ainda pedem acolhimento.
Quando olhamos para nossa história com maturidade, ela deixa de ser prisão e se torna aprendizado. A história para de doer. Filosofias espiritualistas nos dizem que toda experiência vivida carrega uma lição para a alma. Nada é inútil, nada é em vão. Até a dor tem sentido quando nos conduz ao despertar. E é neste estado de compreensão, de presença e aceitação, que agora podemos entrar em silêncio. Há um momento silencioso, mas decisivo, em que o filho desperta. Não é quando acusa os pais, nem quando se rebela. É quando compreende. Compreende que seus pais fizeram o que puderam, com a consciência que tinham, com as feridas que carregavam, com os limites da própria humanidade. Esse despertar não diminui a dor, mas transforma o sentido dela. Almas antigas não estão juntas por acaso. São laços de aprendizado mútuo. Almas que se encontram para evoluir. Aqui, nesta escola da vida, somos todos almas antigas, aprendendo. Chega um momento em que o filho precisa assumir algo importante. Seus pais influenciaram sua história, mas não são responsáveis pelo seu futuro interior. Isso não é abandono, é libertação. Enquanto culpamos, permanecemos presos. Quando compreendemos, nos tornamos livres. Ser adulto espiritualmente é cuidar do que herdamos, sem negar o que sentimos. Muitos filhos carregam uma culpa silenciosa, por não terem sido quem esperavam deles, por terem se afastado, por não conseguirem amar como gostariam. Mas há algo que precisa ser dito com clareza. Você fez o melhor que pôde, com a consciência que tinha naquele momento. O perdão começa em si, quando acolhemos nossas limitações, quando deixamos de nos punir pelo que não sabíamos. Perdoar-se é um ato espiritual profundo. Perdoe a si mesmo. O filho não desaparece quando crescemos. Ele amadurece quando é acolhido, quando reconhecemos nossas dores sem nos definir por elas, quando honramos nossa história sem ficarmos presos a ela. O filho que vive em você não pede perfeição, pede presença. Agora, se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente e solte o ar devagar. Sinta o ar entrando e saindo, sem pressa. Imagine o filho que você foi, não como um erro, mas como alguém que tentou. Imagine essa criança bem ali, à sua frente. Aproxime-se dela com carinho. Diga, em silêncio: eu vejo você. Eu acolho você. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. Está tudo bem. Eu estou aqui agora. Parabéns. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Está tudo bem agora. Respire novamente. Devagar. Abrace essa criança com delicadeza. Sinta essa integração. Sinta orgulho dessa criança. Sinta orgulho do adulto que você se tornou. Permita que uma luz suave se aproxime. Uma luz que clareia dúvidas, que organiza sentimentos, que traz as certezas que você precisa agora. Sinta essa luz aliviar seus ombros, deixar seu corpo mais leve, como se um peso antigo se dissolvesse. Uma luz que é um bálsamo,
que lava a alma e coloca tudo em ordem. A maturidade espiritual não apaga o passado. Ela o transforma em aprendizado. Agora, essa criança que você acolheu segue em seu coração, mais segura, mais leve, curada, sabendo o que sente, o que precisa, e caminhando, dia após dia, com a centelha divina mais presente em seu coração. Respire mais uma vez esse ar leve e suave, como a brisa tranquila da manhã. Sinta seu peito em paz. Quando estiver pronto, abra os olhos. Este vídeo não encerra uma história. Ele abre um caminho. O caminho da consciência, do perdão, da responsabilidade amorosa com a própria alma. Este vídeo faz parte da série Os Pais que Vivem em Nós. Se você gostou e ele cumpriu seu papel, já me sinto realizado. Curta, se inscreva e encaminhe a quem também precisa curar sua criança interior. Porque um mundo curado é um mundo de paz. Siga em paz e siga inteiro.